Olá, eu sou a Odete Costa, cientista social e antropóloga. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você sempre encontra vídeos sobre linguagens e ciências humanas. Hoje nós vamos ter uma aulinha super interessante e você não pode perder por nada, por nada. Então, já senta o dedo no like, arruma uma cadeira para sentar, fique confortável e vamos juntos aprender um pouco mais. Vamos para mais uma aula de filosofia. A aulinha é muito gostosa, muito interessante. Fica aí, você vai gostar. Bora! Vamos viajar no tempo para a Grécia Antiga, e conhecer um dos pensadores mais importantes de toda a história. Ele não deixou nenhum livro, mas a sua maneira de pensar e questionar mudou o rumo da filosofia para sempre. Mas antes de continuarmos, eu quero deixar aqui para você que ao final dessa aula você deverá entender como o método socrático pode desvendar conceitos sobre ironia e maiêutica. Nós vamos analisar, você vai poder entender sobre a máxima socrática, só sei que nada sei. E nós vamos distinguir, vamos separar a busca filosófica pela verdade, que é a doxa, da posse de um saber dogmático. Ai, parece tudo complicado, né? Mas fica na aula que você vai entender tudinho, beleza? Bom, vamos começar com o nosso personagem principal, Sócrates. Sócrates e o diálogo na praça pública. Imagine um homem, talvez um pouco feio, mas com uma presença fascinante. Esse era Sócrates, que passava o dia nas praças de Atenas, conversando, ou melhor, dialogando, né, com os jovens e com qualquer um que cruzasse o seu caminho. Ele não subia num palco para fazer palestras, ele se colocava no mesmo nível das pessoas e fazia perguntas. Qual a diferença? É que ao invés de simplesmente despejar conhecimento, Sócrates provocava reflexão através de perguntas. Ele não dizia, eu sei tudo. Mas, o que ele fazia? Ele falava, me ensine, porque eu não sei. Ele perguntava coisas tipo, o que é coragem? O que é beleza? O que é a justiça? E assim, convidava as pessoas a olharem para dentro de si mesmas e para os próprios conceitos. Vamos para o método socrático, a ironia e a maiêutica. O método de Sócrates se divide em duas etapas. A primeira é a ironia, que pode ser confusa. Então fica aqui e presta atenção. No nosso dia a dia, usamos a ironia para dizer o oposto do que pensamos. Mas, para Sócrates, a ironia era uma ferramenta para desconstruir o que achamos que sabemos. Ele fingia ser ignorante para a pessoa que estava ali à frente dele, que era o interlocutor dele, que se achava sábio. Aí essa pessoa começava a falar e começava a expor as suas ideias. Em seguida, Sócrates, com as suas perguntas inteligentes, mostrava as contradições no pensamento da outra pessoa. E o resultado? A pessoa era levada a uma conclusão inevitável. A pessoa dizia, eu pensava que sabia, mas na verdade eu não sei nada. Olha que maravilha, muito interessante. E depois de reconhecer a própria ignorância, o diálogo avançava para a segunda etapa, a maiêutica. E aqui tem uma curiosidade super legal. A palavra maiêutica vem da mesma raiz que parteira. Sócrates dizia que a sua mãe, que era parteira, ajudava a trazer corpos para o mundo, enquanto ele, com a sua filosofia, ajudava a trazer ideias à luz. Olha que coisa linda, gente. Na maiêutica, Sócrates fazia novas perguntas para ajudar a pessoa a ir mais fundo na sua própria reflexão, para que ela pudesse dar à luz um conhecimento que já existia nela, mas estava escondido. E ele não ensinava, ele apenas guiava a jornada do conhecimento. Coisa linda. Vamos para a força do só sei que nada sei. A frase mais famosa de Sócrates, só sei que nada sei. Não é uma declaração de preguiça ou falta de conhecimento. Ela é o ponto de partida do pensamento filosófico. Essa frase nasceu de um evento em Delfos. Querofonte, um amigo de Sócrates, perguntou ao oráculo de Apolo se havia alguém mais sábio que seu mestre. A resposta da Pitia, a sacerdotisa, foi um sonoro não. Já vou esclarecer para você, porque eu sei que você está em dúvida. O que é oráculo? O que é Pitia? Oráculo é a resposta de uma divindade a uma pergunta. Um oráculo pode ser, sei lá, qualquer divindade que queira responder, ok? Pitia era uma sacerdotisa do oráculo de Apolo, que era responsável por proferir as respostas da entidade. Entenderam?
Sócrates, intrigado, decidiu ir até as pessoas que se achavam sábias, como os políticos, os artistas, para ver se o oráculo estava certo, né? Para ver se a resposta daquela entidade dada através da sacerdotisa estava correta. E ele conversou com o político e ao final do diálogo ele percebeu algo crucial. O político achava que sabia, mas na verdade não sabia nada de bom. Sócrates, por outro lado, se ele não sabia, pelo menos ele tinha a humildade de não fingir que sabia. Ele era honesto, ele dizia, só sei que nada sei, eu não sei. Enquanto o político estava ali, blá, 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 porque blá, blá, blá. E no final ele descobre que o blá, blá, blá dele não tinha sentido nenhum, que ele não sabia nada de nada. E foi nesse momento que ele entendeu o significado da resposta do oráculo. Ele era o mais sábio porque reconhecia sua própria ignorância. Certinho? A lição aqui é poderosa. A filosofia de Sócrates não é um saber dogmático, aquele que é baseado em crenças, sem nenhum questionamento. Aqui eu estou dizendo que a filosofia de Sócrates não era baseada em nenhum dogma, em nenhuma crença sem questionamento. Pelo contrário, as teorias de Sócrates nos desafiam a questionar o que parece óbvio, a sair do senso comum, o que os gregos chamavam de doxa, para buscar um conhecimento mais sólido. Então, logo, Sócrates era subversivo, porque ele incomodava, ele desnorteava as pessoas. Ele tirava as pessoas da zona de conforto intelectual e as forçava a pensar por conta própria. E isso é muito contrário ao dogma, porque o dogma, ele vem com tudo pronto, coloca dentro da sua mente e não permite que você questione, que você pense por conta própria. Afinal, pelo amor de Deus, você tem uma massa cinzenta poderosa aqui dentro da sua caixa craniana e é para ser usada, então vamos pensar por conta própria. E aí isso levou Sócrates a ser condenado à morte. Que coisa triste, né, gente? De novo, para você não ficar perdido, doxa é a palavra grega para opinião, conhecimento impreciso, sem fundamento. Dogma é um tipo de saber baseado em crenças, sem questionamento ou crítica, não pode ter crítica. O legado de Sócrates, a filosofia como busca. Sócrates não tinha resposta para tudo e talvez essa seja a maior lição que ele nos deixou. A filosofia não é a posse da verdade, mas sim a busca por ela. É um processo contínuo, intersubjetivo, e algo intersubjetivo é algo que ocorre entre diferentes sujeitos, ou seja, entre diferentes pessoas, que acontece no diálogo e nas trocas de ideias. A filosofia é um convite para questionarmos, para pensarmos criticamente sobre o mundo e sobre nós mesmos. Ela nos encoraja a abandonar o que sabíamos sem crítica para encontrar um conhecimento mais verdadeiro. Bom, eu espero que essa aula tenha despertado a curiosidade de vocês. E qual pergunta socrática você faria hoje? Deixe aqui nos comentários e até a próxima.